mas as promessas brilharão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, aleluia, Jesus, já estamos aqui, Senhor, na tua casa. Deus querido, pedindo a tua misericórdia, a tua graça, o teu poder. Aleluia, Senhor, derrama sabedoria sobre nós nessa noite, Pai. Uma sabedoria que não se acha na terra, Pai, porque ela é tua. Aleluia, só o Senhor concede. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para a tua santa palavra. Crava ela na tábua do nosso coração, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra ti. Opera, Senhor, nessa noite na nossa vida. Aleluia, que todas as palavras, Pai, ditas neste lugar, aleluia, elas sejam, meu Pai, aleluia, como instrumento na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, e opera, Pai. Traga em proteção também aqueles que ainda estão a caminho, Deus. Traga em segurança e livra de todo mal. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom ensinamento a todos. Amém? Espera, ajuda. Pai do Senhor Jesus, gente. Pai do Senhor Jesus, todos vamos pegar a mesa aqui já. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos, tem alguém sem a postura. Glória. Agradeço a nossa vida. Vamos direto no ensinamento. Paramos aí na folha de número 8. Isso. 9, né? Número 9, parágrafo 2. A morte por crucificação. Né? Nós estudamos aí a morte espiritual, né? Por que Deus teria virado 9? Por que, né, que Deus teria virado as costas no momento em que Jesus estava na cruz? Nós vimos esse ponto aí a última vez, certo? Quem lembra por quê? Jesus pegou, né, o pecado de todos nós e colocou sobre ele, né, e isso despertaria a ira de Deus. Nós ainda fizemos uma comparação, estávamos fazendo um trabalho lá com o pessoal, os moradores de rua, e a gente conversando no meio do caminho, a gente pôde compreender que o que Jesus fez é algo que, se a gente compreendesse, nós nos tornaríamos mais que nós somos. Uma comparação de que qual que a gente fez para Deus? Deu, a gente tirou aquilo que estava sobre eles, aquilo que era sujo, né? A roupa suja, o banho, e a gente jogou fora. Jesus não. Aquilo que estava sobre nós, que nos fazia Deus irar contra nós, e Deus virar as costas para nós, o que ele fez? Ele pegou e vestiu. É como se nós pegássemos as roupas deles que nós jogamos fora, e tivéssemos vestido. Eu sempre já jogou fora. Primeiro ele vestiu. Primeiro ele colocou sobre ele. Depois que ele paga a sentença com morte, a cruz, aí sim é o momento que agora ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, porque ele já tinha pago o preço por eles, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado dá morte, o pecado não podia ser esquecido. Ele estava bem vivo diante dos Deus e as suas narinas. Então, o pecado subiu mal, cheio de Deus. Hoje nós vamos ver morte por crucificação. Quais foram os motivos que levaram
morte na cruz. Realmente foi a dança que transformou, que de fato causou a morte do Senhor. Que de fato teria causado a sua morte. Vamos colocar a música para caber mais gente. Glória a Deus. Bom. Ajuda eu. Bem, o que, olhando a situação de Jesus, analisando o contexto geral de como foi a crucificação de Jesus, o que, segundo a medicina hoje, né, analisando o caso, deram um laudo acerca da morte de Jesus. Mas nós, analisando todo aquele sofrimento, o que de fato causou a morte do Senhor? Para mim, para você hoje, analisando assim, de que se hoje Jesus passasse por uma autópsia, qual seria a causa da sua morte? Essa é a explicação lógica da coisa. O motivo real da morte de Jesus fora asfixia. Asfixia. Por quê? Aí vem a explicação. Jesus estava já debilitado de forças físicas. Ele estava ali numa situação humana como homem. Tendo já os seus pés, um sobreposto ao outro, e as suas mãos furadas na cruz, ele não tinha como se sustentar. Para levantar o corpo, ele teria que apoiar todo o peso do seu corpo nos pés. Mas isso causaria uma dor insuportável, porque o peso de todo o corpo ficaria em cima de um único pé que estava, por sua vez, gravado com um prego. Certo? Então, ele não suportando essa dor, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sustentar o peso aonde? Nas mãos. Que, por sua vez, também estavam com os pregos cravados. E essa força toda contrária de se levantar e descer, você vê que antes dele se entregar, ele fala, né, as suas últimas palavras. E para ele falar essas palavras, a Bíblia diz que ele suspirou, ou seja, ele levantou o resto de força que ele tinha, ele puxa os braços para cima para conseguir clamar ao Pai e dizer, né, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. E a Bíblia diz que ali ele entrega. Enquanto isso, ele está aqui trocando de força entre os pés e as mãos para poder resistir até o último momento, para ver o que? Para ele dizer está consumado, ele viu ser rasgada a sentença que estava sobre a minha, sobre a tua vida. Enquanto o inimigo olhava e dizia, não, tem sangue ainda não foi pago, todo o pecado ainda não foi pago, ainda não escorreu a última gota de sangue, e Jesus suportando, dizendo, então eu não posso me entregar, eu não posso me render. E ele relutando até que a última gota de sangue viesse a escorrer do seu corpo. A Bíblia diz que antes desse momento ele já suava sangue, certo? Por quê? Tem uma explicação lógica para isso também, né? Tem pessoas que não acreditam, mas isso aí eu acho que a Bíblia foi a mais. Foi não. Já é provado pela medicina que uma pessoa sobre uma tensão muito grande, né? Uma sensação de pânico, de terror muito grande, o próprio corpo ele reage dessa maneira. A pessoa pode chegar a transpirar sangue de fato, porque as suas veias, né, elas costumam se dilatar, chega a um ponto de que algumas se rompem, e nós bem sabemos que Jesus estava com uma coroa de espinho na cabeça. O espinho era mais ou menos do tamanho do prego, né, que manda de carpintaria aí, o prego 10 por 25, né, aquele prego maiorzinho, os espinhos eram mais ou menos daquele tamanho. Então alguns já tinham perfurado o bulbo capilar de Jesus, já tinham furado o seu crânio. Então, obviamente, algumas veias já estavam, né, machucadas por conta desses cravos. Então, obviamente, Jesus suou sangue, sim. Tá? E o motivo da causa da morte foi essa, asfixia, né? Pela pressão nos pulmões que ele tinha que fazer para resistir o peso sobre aquela cruz, até perceber que não tinha mais sangue para ser derramado.
no momento que o soldado crava a lança em Jesus, ele já tinha entregado o seu espírito, ele já tinha morrido de fato. E quando é furado, o que sai? Água, porque ele não tinha mais sangue, ele já tinha pago todo o pecado. Então ele resiste até o último momento para salvar todos que ele pudesse com teu sangue. Se ele tivesse se entregado antes, enquanto ainda houvesse sangue, a dívida não tinha sido paga por completo. Satanás podia vir ainda e requerer algum direito sobre qualquer ou algum de nós. Então Jesus, para não deixar brecha, ele resistiu até o último momento, até o último segundo. Ele lutou para salvar eu e salvar você. E hoje nós vemos as pessoas procurando desculpas para não segui-lo, para não obedecê-lo, para não resistir às tentações. Poxa, né? E tudo que ele passou por mim e por você. E hoje, infelizmente, às vezes as pessoas não dão valor pelo sofrimento que ele passou na cruz. Nós vimos que toda a trajetória dele veio seguida de um significado. Nós vimos que os espinhos tiveram um significado na Via Cruz, que foi a representação do pecado, da maldição que foi lançada. E aquela capa vermelha que ele vestiu, que é a capa de cor de escarlate, tinha a representação do nosso pecado, que a Bíblia diz que ele mancha as nossas vestes brancas e as deixa dessa cor, né? A cor de escarlate, da cor de sangue vivo, a cor, né, do pecado, que para ser pago teria que haver morte, né, e teria que ser pago por sangue. Então toda essa representação foi transferida para Jesus naqueles momentos em que ele passa pela crucificação. Okay? Então, de fato, o momento da crucificação de Jesus ali, o que causou a morte de Jesus não foi lá o espancamento dos açoites, não foi a lança, foi a asfixia, né? A falta de ar. Ele segurou enquanto pôde lutar. Agora você imagina a dor, irmão, irresistível de você estar trocando de peso, suportando o peso nos pés e nas mãos, porque irmão, você quer cair, isso aqui rasga. Então no momento que ele está sustenta nas mãos, as mãos começam a rasgar, agora ele deixa o peso nos pés, os pés já não suportam mais e ele puxa na mão e vai nessa agonia e prendendo toda essa força onde? No tórax, né? No pulmão. Sem dizer que, enquanto ele caminhava para ser crucificado, a Bíblia relata que algumas vezes ele caiu. E ele estava sobre os seus ombros carregando a cruz. Né? Mas a cruz que o condenado carregava não era a cruz inteira, né? Era só aquela parte de cima. Né? Hoje nós vemos uma representação aí que Jesus arrasta a cruz inteira. Mas o castigo dos romanos, segundo a história, né, os historiadores declaram que era apenas aquela parte de cima, que pesava em torno de 50 a 60 quilos. Agora você imagina uma pessoa com isso, depois de ter levado uma surra daquela tal, o dia todo sem comer, de ter apanhado o dia inteiro, de ter sido humilhado, de ter arrancado aquela capa dele, né, que tinha passado a noite sobre as feridas. Na hora que arrancou, o que você acha que aconteceu? As feridas foram todas abertas de novo, na hora que arrancaram as vestes dele no dia seguinte. Né? Você imagina uma pessoa que teve toda aquela, passou por todo aquele sofrimento, os açoites, né, dos chicotes que vinham com um pedaço de osso e arrancavam a sua pele, agora cobriram com aquela capa. No dia seguinte, aquela capa foi arrancada, o sangue já tinha secado, já tinha colado na capa. E os soldados não arrancam que nem os enfermeiros, não foram molhando e tirando. A Bíblia diz que eles pegaram a capa e arrancaram de uma força tamanha. Agora você imagina o sofrimento. E ele agora é obrigado a carregar aquela parte de cima da cruz. E ele caiu algumas vezes. Agora você imagina, além de você cair, você com um peso de mais ou menos 60 quilos nas suas costas, em cima do pescoço. Jesus, ele já tinha flagelado o peito, ele já tinha machucado de fato o tórax. Né? Já não era mais o mesmo. Então alguma coisa que já era para doer, doeu muito mais. Alguma coisa que já era para ser um sofrimento, sofreu muito mais. Então eu acho que vale a pena, né, a gente insistir, vale a pena a gente lutar. Eu acho que nenhum sofrimento que a gente passa na presença de Deus, nenhuma provação justifica a gente se afastar do Senhor. Eu acho que nada que a gente venha passar nessa vida justifica a gente se afastar de Deus. Então que tudo aquilo que hoje for contra a minha e a tua vida para caminhar na presença do Senhor, que nós vamos olhar para o sofrimento dele,
porque o sofrimento dele é maior do que o meu, é maior do que o teu, é maior do que todos nós, e é o suficiente, é a causa a qual você deve continuar andando e caminhando na presença do Senhor, porque Ele foi fiel a você até o último segundo de vida dele aqui na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós vemos, né? Agora nós vamos entrar em outro ponto. Antes, né? Enquanto Jesus está lá crucificado, nós entramos numa questão aqui há alguns estudos atrás, por que Jesus tinha tomado o vinagre? Alguém aqui falou, mas Jesus bebeu. Não, Jesus bebeu lá o vinagre. Aí eu mostrei que ele tinha rejeitado a primeira oferta que fizeram a ele. Mas aí Jesus bebeu ou não bebeu? E se ele bebeu, por que bebeu? E se não bebeu, por que não deveria beber? É isso que nós vamos ver agora. Por que Jesus tomou então o vinagre? Mateus capítulo 27, verso 34. Não mostra, tinha que ter uma lista. Ciro, vai ter lá, tem duas listas. Mas se não tiver, pode usar. 27, 34. Mateus, capítulo 27, o verso é o 34. Pode ler, quem achou? Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Quando enganaram Jesus, enquanto ele estava ali na cruz, né, lá esperando o momento da crucificação, tinha tão somente sido pendurado ali, estava nessa agonia, lutando, algum soldado, num ato de misericórdia, pega esse vinho misturado com fel. O que é esse fel? Eu já expliquei para vocês. Isso. Esse fel era uma mistura de... Hoje nós temos o álcool propriamente dito. Né? Naquela época não se tinha, né, a bebida como tem hoje misturada com álcool. Esse fel eles faziam de ervas. Né? Algumas misturas de ervas davam-se esse sentido alucinógeno, né? Como se fosse uma droga, como se fosse uma bebida hoje. Né? Então deram esse vinagre para Jesus com essas ervas, né? No sentido de quê? De amenizar a dor dele, né? Dele ficar o quê? Anestesiado, era como se fosse uma anestesia, era um ato de misericórdia praticado pelos romanos, na hora que olhava e via, não, esse sofrimento a pessoa não vai aguentar. Então eles, no ato de misericórdia, dizendo assim, já sofreu demais, eles davam isso como se fosse uma injeção, né? Para a pessoa não sentir mais dor, ok? Então eles ofereciam isso e a pessoa ali então bebia, e aí eles judiavam e faziam o resto do que tinha que fazer, porque para quem estava olhando era uma bagaceira só. Nossa, como eles são ruins, mas a vítima já estava anestesiada, a pessoa já não sentia mais nada. Para quem estava olhando era um show, né? Mas a vítima não sentia mais nada. Não foi o que aconteceu com Jesus, ele recusou. Quando deram para ele esse alucinógeno, ele disse, não, eu tenho que passar, eu tenho que ver e eu tenho que sentir. Né? Diz que ele experimentando, ou seja, ele vendo que tinha fel, ele cospe e fala assim, não, isso eu não quero não. Né? Porque ele mesmo disse que estava com sede. Então eles entenderam que não, ele quer um remedinho, dá um remedinho para ele e oferecer. Na hora que ele experimenta, que ele vê que tem fel, ele joga fora, porque a Bíblia diz que é isso, né? Experimentando, não quis beber. Ele provou, ou seja, quando ele viu o que era, ele cuspiu fora e falou, não, isso aqui eu não quero. Certo? Porque no Evangelho de João vai dizer que ele disse que estava com sede. Por isso que eles ofereceram. Certo? E aí Jesus agora nega e diz, não, isso eu não quero beber. E ele cospe e joga fora. Certo? Então ele reprovou, ele recusou essa primeira bebida. E aí tem gente que às vezes usa esse texto, né, que é o próximo aí, que é o verso da frente lá, 48, no mesmo capítulo, é o verso 48, às vezes a pessoa usa isso como desculpa para poder tomar uma. Não, mas Jesus bebeu, não dá. Mas Jesus transformou água em vinho, peraí, mas não tinha fel. Né? Aqui tinha fel, ele rejeitou, que tinha álcool, ele reprovou, que tinha alucinóide, ele disse, isso aí não presta para mim, certo?
Agora, no verso 48 aí, nós vamos ver que ele toma aí algo puro. Mateus, mesmo capítulo 27, o verso agora é o 48. O que diz aí? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Dava-lhe de beber. Então ele não bebeu uma vez só. Ele tomou mais de uma. Não é só eu que entendo assim. Dava-lhe de beber. Então ele não bebeu uma vez só. Deu de beber para ele matar a sede. Não resolveria o problema dele, porque ele já estava sem sangue. O vinagre em si, ele iria anestesiar os lábios, que por si estavam ressecados, dava uma sensação de formigamento. Então isso estava atrapalhando. Você com fome já é difícil de raciocinar. Agora você imagina Jesus, né? Um dia sem comer, depois de ter apanhado, depois de ter perdido sangue. Então ele já estava sentindo as reações de alguém que estava desfalecendo. Como ele precisava resistir a algo mais, essa fermentação do vinagre daria a ele mais algum tempo para ficar consciente. Ok? Para não perder a consciência. Oi? Não. Você vê a primeira vez, né, você vê uma pessoa baleada na rua, uma pessoa que se acidenta e está perdendo muito sangue. Ela vai pedir água. Ela não vai pedir, não vai te pedir outra coisa, ela vai te pedir água, porque ela está sentindo que o corpo está desfalecendo. E o nosso corpo ele começa a requerer aquilo que ele está perdendo de volta. Né? Como ele não pode beber sangue, a gente logo entende que é água. Né? Então o corpo começa a requerer de volta aquilo que ele está perdendo. Logo se vê uma pessoa baleada, uma pessoa esfaqueada, uma pessoa que se acidentou e está perdendo muito sangue, logo essa pessoa vai pedir água, porque ela está sentindo que os seus sentidos ela está perdendo, ela está se esvaindo. Ok? E nós bem sabemos que o nosso corpo é 70%, 80% líquido, 80% água. Né? Então, logo que o nosso corpo está perdendo esse líquido, ele já quer a reposição dele. A boca seca de uma forma. E você já não uma facada na barriga, pegou muito sangue, aí a boca seca, você quer água. Isso chega um momento que você não consegue raciocinar mais, porque o seu corpo fala mais alto do que a sua consciência. Então, como Jesus precisava ficar consciente, ele precisou tomar então desse vinagre, ok? Mas o vinagre que Jesus tomou não tinha alucinógeno, não tinha fel, não tinha nada que fizesse ele perder a consciência. Pelo contrário, ele tomou o vinagre para ficar e continuar consciente por mais algum tempo, por mais alguns minutos. Ok? Ficou claro aí essa questão. Né? Não vai aceitar mais ninguém dizer que vai tomar um porque Jesus transformou a água em vinho e porque Jesus bebeu também. Né? Não vai aceitar mais essas desculpas. Vamos lá. Mas eu ia te perguntar isso, eu marquei aqui. O quê? Eu marquei lá pra frente, porque eu cheguei em casa, eu li, né? Eu fiquei curiosa aí com você lendo. Aí eu comecei a ler aqui, mas Jesus bebeu vinho. Ele bebia, mas ele não bebia pra ficar embriagado? Não. Mas ele bebia. Não. Jesus, a Bíblia diz que ele transformou água em vinho, mas não diz que ele bebeu esse vinho. Aí Jesus senta na Santa Ceia e ele toma o vinho com os seus discípulos. Mas esse vinho do Antigo Testamento era um vinho feito da massa da uva. Era uma uva que era espremida. É tipo aquele suco de uva que sem água. Tanto que o costume dos reis era a pessoa que era, que nem no caso, meu Deus do céu, fugiu o nome da pessoa. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. A pessoa que servia lá o rei, geralmente esse suco era feito na presença do rei. Ele chegava com as uvas e essa uva era diretamente amassada no cálice para que o rei assim pudesse tomar. Agora, quando era uma festa, quando era uma coisa desse tipo de que era para esbanjar, era se feito uma mistura com fel, que aí era uma coisa que era para durar 3, 4 dias, uma festa. Né? Tanto que Jesus transforma água em vinho. Jesus faz daquilo que era puro, ele transforma em vinho. Né? Mas a uva em si, ela pode deixar a pessoa embriagada. A Bíblia diz que Noé se embriagou na sua vinha, não foi na adega. Noé se embriagou, ele ficou bêbado na vinha, não foi na adega. o vinho ele vai Né?
Ou seja, ele foi lá na sua vinha e ele começou a experimentar as suas uvas. E ele pega um cacho de uva, ele pega outro cacho de uva, e ele vai num cacho, vai em outro cacho, e daqui a pouco ele tomba. Porque aquela própria fermentação da uva, ela faz com que o nosso organismo, né, seja o que? Essa fermentação da uva faz a pessoa ficar. Vai começar a beber uva até o Já que não pode. não posso beber, vou comer uva. Mas tem sim. A uva, ela tem diversos efeitos. E um deles é esse. Noé, ele fica embriagado ao ponto do seu filho olhar para ele, ficar suadeiro e falar: nossa, o pai extrapolou dessa vez, pisou na jarra. Mas foi apenas da uva. Certo? Então, tudo aquilo que às vezes passa a ser um exagero, às vezes nós precisamos vigiar. Porque aquilo que é excesso, aquilo que é demais, não ajuda, é sempre atrapalha. Ok? Vamos lembrar que esses eventos, essa segunda bebida aí, coloquei no finalzinho, a segunda bebida, a qual ele aceita momentos antes da sua morte, é descrita como vinagre de vinho. A bebida foi dada em cana de isopo, ou seja, o soldado colocou numa varinha, num bambuzinho, digamos assim, no bambu, essa vara de isopo é como se fosse um bambu. E ele leva a esponja molhada no vinagre até a boca de Jesus, para que Jesus assim pudesse chupar essa esponja, e assim refrescar o seu corpo. Ok? Mas isso também tem uma representação, espiritual e uma representação lá no Velho Testamento. Cristiano leu, vou dizer para nós aí. Lembra? Lá no Velho Testamento. Do cordeiro lá, do sangue nos umbrais. Ele é que eles usam o isopo para poder marcar a casa que fez lá. Lembra lá quando Deus disse para Moisés que morreria todo primogênito lá no Egito, porque o faraó não estava querendo liberar o povo, e aí Deus falou: vou mandar um castigo a ele nesse lugar aí. Certo? O que Deus mandou o povo fazer? Mataram-se o cordeiro, teve um sacrifício, e esse sangue foi passado com isopo e com esponja nos umbrais da porta. Mesma coisa, colocaram na esponja, o sangue lá no bambu e passaram nos umbrais das portas. A mesma coisa que a gente faz hoje com o rolo de pintar. Eles colocaram lá e passaram nos umbrais da porta. Então às vezes a gente vê esse momento lá na crucificação do soldado lá, e às vezes passou despercebido para muita gente, mas para quem era bom de Bíblia, para quem estava ligado na fiação, quando viu a cana de isopo com a esponja na ponta indo no cordeiro, eles logo lembraram do livramento. E aqueles que não acreditavam passaram a crer. Aqueles que não tinham visto começaram a enxergar. E alguns ficaram permanecendo cegos porque quiseram, porque ali era mais uma promessa se cumprindo. Verdadeiramente esse é o cordeiro de Deus. Aquilo que eles tinham visto acontecer lá atrás, aquilo que os pais deles ensinaram a eles viram acontecer diante dos seus olhos. Está aí o livramento. Quem quiser na porta, quem quiser ir para dentro, quem quiser guarde o sangue dele, quem quiser ir debaixo do sangue dele, quem quiser que por estar protegido, porque esse é o cordeiro de Deus. Quando o soldado leva a cana de isopo até Jesus, ele estava dizendo sem saber e sem querer: esse é o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para ele estava só dando de beber para Jesus, mas mal sabia ele que aquilo ali tinha uma representação no mundo espiritual muito grande, que Satanás ficou enfurecido com aquilo. A Bíblia diz que os céus se escureceram, a Bíblia diz que tremeu tudo, a Bíblia diz que os montes se abalaram, a Bíblia diz que o sangue de Jesus ali, ao cair naquela terra, mortos ressuscitaram. Dá para entender um mistério desse? Por quê? Porque o sangue do Cordeiro desceu sobre aquele monte. O sangue do Cordeiro desceu sobre aquele lugar. Aonde tem o sangue do Cordeiro tem vida. Aonde chega o sangue do Cordeiro tem esperança. Onde chega o sangue do Cordeiro tem renovo.
É por isso que nós não podemos ficar longe da marca do sangue, da presença do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que nós precisamos meditar um pouco mais no culto de dia. É por isso que nós precisamos nos lançar um pouco mais quando a gente se reunir para fazer parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas infelizmente às vezes as lutas nos impedem de ver. Às vezes a situação que a gente passa nos cega, mas que o sangue do Senhor nessa noite venha nos purificar, nos limpar, nos fazer ver e enxergar que aquilo que Ele preparou para mim e para a tua vida é bem melhor. Que dessa maneira a graça e a misericórdia do Senhor sejam manifestas sobre a nossa vida. Vamos lá! Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vamos lá. Isso aí eles fizeram essa. Eles deram para beber nesse jogo aqui. Foi que só tinha a ver com a Páscoa? Não, então, essa representação da Páscoa foi o que aconteceu lá atrás desse livramento que eles tiveram. Não, porque no período de Páscoa eles não podiam. Sim. Eles não podiam crucificar nesse período. Eles não faziam isso nesse período. Eles estavam no período de Páscoa. Por isso eles não trabalhavam, né, ao sábado. Por isso eles não tiraram o corpo de Jesus da cruz. Eles deixaram lá. Eles não podiam trabalhar. Né? Como terminaram já tarde da noite, aquele período ali encerrou o expediente. No outro dia, Páscoa, não poderiam então tirar o corpo de Jesus, porque era sábado, eles não podiam trabalhar. Então o corpo de Jesus agora fica ali, tanto que José de Arimateia vai depois lá com mais alguns discípulos para poder tirar o corpo e colocar no sepulcro. Ok? Como é que os mataram? Sim. Geralmente ficava pendurado. Bom, geralmente a vítima ficava lá, para que os outros que passassem olhassem e temessem a Roma, temesse, né, o rei, temesse a ordenança daquele lugar. Quem passasse, ele não, o negócio aqui não é pouca coisa não. O negócio aqui não é pouca coisa. Eu tinha perguntado pro Marcelo, mas ele ficou pensando. Porque eu li falando que Pilatos não queria, não tem nada a ver, só uma observação que mais à parte. Que Pilatos não queria crucificar Jesus, mas ele fez para cumprir a palavra, ou ele acabou de fazer de alguma maneira? Não, a posição dele não podia fazer ele voltar atrás. É como se fosse hoje o delegado, né? Chegou lá o cara acusado de alguma coisa. Tem prova de que ele é inocente? Não, eu sou obrigado a prender. Pilatos não queria, mas por conta das acusações que tinham contra Jesus, e Jesus não se defendeu de nenhuma delas, ele foi obrigado. Mas ele falava assim, eu não vejo acusação. Sim. Eu não vejo, aí ele não queria. Sim, mas Jesus não se defendeu, Jesus não disse, eu sou inocente. Você entendeu? Se Jesus fala, não, eu não devo nada, ele iria liberar o Senhor. Ele, tanto que ele fala, você não sabe que eu tenho autoridade para prender, para mandar soltar, mas eu preciso que você diga que você é inocente. E a Bíblia diz que Jesus ficou mudo. Por quê? Porque ele, para não caguetar eu, para não caguetar você. Porque se Jesus abrisse a boca naquela hora, era a mesma coisa dele dizer, não foi eu não, é cristiano. Esse pecado não é meu, esse pecado é dela. Esse pecado não é meu, esse pecado é do Marcelo. Esse pecado não é meu, esse pecado é do pastor. Então ele, para não entregar nem eu, nem você, ele ficou mudo e segurou aquela acusação. Porque se ele fala que ele era inocente, Pilatos teria liberado ele. Né? Tanto que você vê que fica uma briga, né? Pilatos mandou pro outro rei lá, ele devolve e fica essa por quê? Porque os dois não viram de fato a acusação. Só que quem vai tomar legalidade? Quem vai segurar a bronca? Aí agora Pilatos tenta fazer Jesus dizer que é inocente. Jesus não diz nada. Ele fala, então você vai pagar. Você não vai entregar ninguém, você vai segurar o B.O., né? Mais ou menos assim. Né? Então Jesus ele permanece mudo para quê? Para salvar a mim. Aí ele ficou com algum peso, ou simplesmente quando ele lavou as mãos para ele estava tudo certo? Não, eu acredito que ele ficou com peso na consciência, porque a Bíblia diz que um dia antes ele já ficou perturbado. Porque ele teria que tomar a decisão no dia seguinte. Ele fica perturbado com aquilo. Mas na posição dele, ele teve que tomar uma atitude. Quando ele lava as mãos, ele está dizendo o seguinte: de por mim, isso aqui não estaria acontecendo, ok? Eu não tenho parte com o sangue desse inocente. É isso que ele fala. Isso aqui é culpa de vocês. Eu estou fazendo porque vocês estão acusando ele. Eu não tenho do que acusar ele, não.
Certo? Ele foi Jesus junto com Barrabás e manda para o Tanto que ele tenta livrar Jesus a segunda vez, né? Ele pega o pior ladrão que tinha na cadeia e diz, agora eles vão deixar esse homem em paz. Pegaram o pior ladrão que tinha na cadeia, colocou do lado de Jesus e disse, agora quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? Porque era fácil. O povo grita Barrabás. É porque na Páscoa tinha... Precisava, né? De fato precisava, Jesus precisava passar por isso, porque senão eu e você não íamos alcançar a salvação. Né? Então, de fato, aquele cenário precisava acontecer. O que não precisava acontecer era um dos que estavam com Jesus passar para o outro lado. Né? Jesus precisava ser morto. Alguém precisava se levantar contra ele. Mas quantos já não tinham do lado de lá? Quantos já não tinham para trair Jesus, para acusar Jesus? Então Judas não precisava ter trocado de lado para Jesus ser crucificado. Isso não precisava, mas Jesus precisava morrer. Tanto que ele mesmo fala isso para os discípulos, dizendo, olha, não se assusta não, porque o Filho do Homem vai ser entregue na mão daqueles que vêm, né, para poder matar, para poder tirar. Vocês não se assustam não. Porque na hora que Pedro fala, não, senhor, o senhor não vai passar por isso. E ele repreende Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás. Porque o único que interessa que isso não aconteça é você, não vem para cá querendo dar uma de meu amigo. Eu sei que é grande, tá? Mas por que Pedro ele negou Jesus? Era para a palavra mesmo ou era algo que não, por medo, né? Pedro, de fato, ele ficou com medo e outro. Ele precisava, ele não sabia, mas Pedro seria o início da igreja. Quem prega e ganha 3.000 almas? Pedro. É a primeira igreja fundada através da pregação de Pedro. E se ele morre? Porque se ele fala naquele momento que ele estava com Jesus, ele teria morrido junto. Certo? Então, Pedro não sabia, mas era necessário que ele negasse Jesus. É aquilo, tudo porque tem ele um estava propósito, sendo né? preservado. Aquilo que eu disse. Todos os acontecimentos que aconteceram envolvendo ali a crucificação de Jesus, tudo aquilo teve um significado e teve um propósito. Jesus já sabia. Sim, era necessário que ele negasse para ficar vivo. Porque se Pedro não nega, Tomé não ia pregar. Se Pedro na primeira parte do começo da história, Pedro já vai e corta a orelha do soldado, e ele poderia ter se manifestado naquele momento mesmo. Entendeu? Então Jesus já vinha preservando ele e ele não sabia que tudo aquilo ia acontecer e era um propósito de Deus para preservar Pedro. Para quê? Para Pedro abrir a igreja depois. Eu acredito que a partir daquele momento é que a visão dele veio se abrir. Entendeu? A nossa vida é igual à vida de Pedro. Pedro, sossega, eu vou morrer, mas eu volto à vida. Você só tem um ano. Porque às vezes nós é bravo pra caramba na rua, né? Ele vai preservando, aí livra de um lado, livra do outro. E a gente não entende por quê. Porque tem um propósito. Quantos livramentos eu recebi? Por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Quantos livramentos você recebeu? Porque Deus tinha um propósito. Porque Deus não tinha uma obra. Nem todos são pregadores, nem todos são cantores. Tem gente que Deus quer apenas salvar. E para Deus salvar, a pessoa não precisa viver 100 anos nessa terra. Para Deus salvar, a pessoa não precisa viver 50 anos aqui. Para Deus salvar, apenas ele precisa olhar e dizer, vem e acabou. Certo? Agora tem gente que foi chamado para um ministério, foi chamado para uma obra. E esses querendo ou não querendo, vão continuar caminhando e seguindo a autoridade e a presença do Senhor. Ok? Tá certo? Então vamos ver agora a aparência de Jesus no céu. Folha número 10, parágrafo número 2. Apocalipse capítulo 5, verso de número 6. Apocalipse 5, versículo 6. Irmãos, pode tomar café aí, vocês vão se ajeitando aí. Isso. Pode ler, não? Pode, sim, senhor. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Eu olhei, a Bíblia está dizendo que Deus revela agora a João o quê? Ele olha e ele vê os tronos, os anciãos, né, que são os patriarcas. Né? Ele vê e no meio deles ele vê o quê? O cordeiro, como sido morto, ou seja, machucado, ferido.
né? E ele olha e ele vê tudo aquela cena, né? Mas ele vê em volta o quê? 7 chifres, 7 olhos. Ele falou, peraí, não parece mais um cordeiro. Mas chifres, nós sabemos que na sua representação, né, no livro de Apocalipse, que é interpretativo, por sua vez, chifres quer dizer o quê? Poder. Certo? Então ele está dizendo que ele via Jesus como agora? Em poder, um cordeiro sendo machucado, mas com poder. Como se fosse um cordeiro com sombra de leão. Certo? O cordeiro facilmente a gente machuca, facilmente a gente... Mas agora ele olhou e ele falou, não, eu vi um cordeiro como sendo morto, certo? Mas com 7 chifres, com muito poder. Espera aí. Então esse cordeiro não é tão frágil assim. Ele foi machucado, mas agora ele está com sombra de leão. Ele não é mais tão inofensivo assim. Certo? Então os chifres representam poder e reino. Então ele olha e ele enxerga agora o cordeiro em uma posição acima dos anciões. Com poder e autoridade. Certo? E com 7 olhos. Que por sua via quer dizer o que? Selo e controle, né? Sobre todas as coisas. Não é assim? Você está lá trabalhando e você trabalha lá do seu jeito, você põe um alquimia no ouvido, você dança para lá, você dança para cá e tal, você faz suas coisas do seu jeito. Mas se você sabe que por ali tem uma câmera, você vai mirar até para andar, né? Você vai passar perto das coisas, você vai assim com toda a cautela, sim ou não? Sim. Domínio. É isso que ele está dizendo. E o cordeiro estava de olho em tudo que acontecia por ali. E o que foi que Jesus disse antes de subir? Agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus agora se torna, né, de fato igual a Deus, porque ele estava aqui em condição humana, 100% homem. Okay? Agora, depois de ter vencido o inferno e a morte, ele agora se torna mais parecido com Deus do que ele já era. Porque ele era submisso a Deus. Agora Jesus está igual a Deus, de pai para filho. Deus passou a herança para ele. Então Jesus agora também é onisciente, onipresente e onipotente. E quando João sobe, João enxerga Jesus exatamente dessa maneira. Eu vi um cordeiro que não era cordeiro. Eu vi um cordeiro que tinha poder. Eu vi um cordeiro que tinha autoridade. Eu vi um cordeiro que tinha sombra de leão. Ninguém se metia a besta com ele. Então João está declarando que Jesus, além de ter essa aparência de cordeiro, quando fitava os olhos, ele parecia de fato um leão, com poder, com domínio, com governo. O que é os animais? A Bíblia diz... O que significa esse então, o trono dos animais? Então, o que acontece? João, ele conhece só o que é daqui. O que é de lá, ele não compreende. Ele interpretou animais porque para ele tem asa, é animal, sei lá o que é anjo, sei lá o que é. Eu não conheço, eu sou daqui, certo? João era daqui. Isaías, em uma das suas representações, ele descreve uma das suas visões, que o anjo tinha 6 asas. Agora você imagina, você nunca viu nada. Chega lá e sabe um bicho com 6 asas. É um beijo, para mim é um beijo. Eu sei lá o que é isso, vou correr. Porque eles são diferentes, né? Os serafins é diferente do querubim, que é diferente, né, do arcanjo, porque os anjos não são um padrãozinho, né, igual chinês, que você olha e você não sabe quem é quem. Se você conhecer 2, você já chama tudo pelo mesmo nome, você não sabe diferenciar um do outro. Onde que está? Tem escrito? Isaías 6, sim. Que cada um tem um jeito? Não, mas escreve que assim, um é anjo de guerra, outro é anjo guardião, outro é anjo que foi feito tão somente para adorar a Deus. Então alguns têm espada, outros a Bíblia diz que manipulam o fogo, que é o fogo dos serafins, que o negócio deles é brincar com o fogo. A Bíblia diz que tem anjos de guerra, que é o caso de Miguel, né, que é anjo de batalha. Então, a armadura de Miguel é diferente da armadura do serafim, que por sua vez é diferente da do arcanjo, que a sua única obrigação é louvar a Deus. Então, os arcanjos têm um instrumento. O que Miguel tem e os anjos que são de guerra são espadas, são algo para guerrear, né? Então, interpretativo. A luta espiritual que tem ao nosso derredor, porque dizem que tem tanto legiões de demônios atrás da nossa alma, como os anjos lutando. Sim. Então não é só um demônio, é vários anjos batalhando. Sim, é isso que nós vamos ver, né? Então você entende que quando Satanás caiu, ele arrastou uma parte do céu. Que parte foi essa?
Os anjos, mas a terça parte. Como assim? Eu peguei o céu, todos os anjos do céu, estão aqui, dividido em 3 partes. Satanás pegou a terça parte e ele caiu com essa terça parte. Então no céu ficou o dobro dos anjos que caíram. Acabou, irmão. O céu a maioria sempre foi, sempre vai ser, e pronto, lá acabou. O inferno pode se levantar contra você do jeito que for, na força que for, com todo o inferno reunido contra a sua vida. Aqueles que vão ter para te defender são infinitamente o dobro. Pronto, acabou. A conta é essa. Certo? Satanás arrastou a terça parte. No céu ficou 2 vezes mais do que Satanás conseguiu derrubar. Glória a Deus e aleluia. Um anjo só consegue derrubar 140. Um anjo só derrubou 185 mil homens. Não pensa o estrago. Imagina essa segunda parte do Pensa o estrago pela minha e pela tua vida. Então quando a gente vê essas mensagens de WhatsApp rolando por aí, que houve uma guerra contra a sua vida, isso aí, irmão, é fato. Isso é todo dia. Para você estar aqui, aconteceu uma guerra. Para você levantar hoje, aconteceu uma guerra. Para você dormir em paz hoje, acontece uma guerra pela tua vida a todo o tempo. É porque nós não vimos, nós não damos valor. Mas que Deus te conceda a ouvir o tilintar das espadas ao teu redor, para você saber que Deus é Deus na sua vida. Não tem aquele dia que às vezes você está assim, agoniado, você não sabe o que é, mas meu Deus, eu não sei, eu estou com uma agonia. Satanás está querendo te destroçar, está querendo te moer, mas Deus está com os anjos batalhando em prol da tua vida, te livrando, e você nem sabe o perigo que você está correndo, porque Deus está te livrando, Deus está te guardando. E aí a gente fica agoniado e liga para um, né? Se é mãe, liga para o filho, liga para o filho, liga para o esposo, liga para todo mundo. Deixa eu ver se está tudo bem. Não sabe aquele sonho terrível, você acorda daquele jeito. Não sabe o que está acontecendo. Está acontecendo que Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua família. Glorifica o Senhor, dá os teus joelhos, agradece a Ele, porque está acontecendo guerras para que você permaneça de pé. Certo? Então, a Bíblia diz que Jesus agora está aí com esses 7 espíritos. A Bíblia diz que Apocalipse 5, 6, aí onde nós lemos, descreve que João vê o cordeiro machucado. O que é isso? Ele vê as marcas que foram feitas nas mãos e nos pés. Ele vê as feridas, ele vê as cicatrizes que foram feitas em Jesus na cruz. Um cordeiro como havendo sido morto. Nós bem sabemos que quando Jesus aparece para Tomé, o que Tomé fala? Se é o ser mesmo, deixa eu tocar. Na onde? Porque ele estava vendo a ferida. Se ele não tivesse vendo a ferida, ele não tinha pedido para tocar. É o senhor mesmo? Então deixa eu pôr a mão na ferida, deixa eu ver se o dedo sai do todo. É o senhor mesmo? Então ele estava vendo as feridas. Isso explica porque os discípulos de Emaús não conheceram Jesus. Jesus já estava com a sua face desfigurado, ele apanhou, foram colocados cravos na sua cabeça, foi machucada a sua testa, a sua face, foi machucada, ele apanhou. Né? Nós vemos uma pessoa que às vezes aparece na televisão, uma pessoa que foi espancada, a gente vê a situação, você olha, mostra lá a foto da pessoa antes e depois, você nem acredita que o ser humano teve coragem. Né? Agora você imagina uma pessoa com soldados romanos, que eram os mais brutos da época. Se tem alguém que entendia de tortura, era aqueles camaradas. Né? Você imagina Jesus tendo passado pela mão de muitos daqueles soldados. Então isso explica por que os discípulos não o conheceram. Esse doido aí que está esse mendigo aí. Eles não conheceram. Porque aquelas marcas que eles estavam acostumados a ver o Jesus, né? Limpinho, Jesus ali com o rosto brilhando, né? A carinha de anjo. E agora aquele homem ali, o rosto inchado. Né? Quem sabe com a túnica grande cobrindo as cicatrizes do corpo. Então as cicatrizes do corpo eles não viram, eles só viram a face. Né? Mas o sangue já tinha sido lavado. Certo? Então eles não conheceram. Que é esse? Agora depois que Jesus ora, Jesus agradece, eles sabem onde é ele, essa oração eu conheço. Ele já tinha ido embora. Ele já tinha cumprido o propósito. Que nós estejamos espertos para que quando Jesus passar por nós, nós venhamos percebê-lo. Que nós venhamos estar de olhos abertos, de ouvidos abertos, para que quando ele falar conosco, a gente venha perceber que é ele que está falando. Mas, enfim, o porquê então que Jesus não
Ele não transfigurou o corpo. Por que ele não se livrou das marcas? Ele poderia. Ele poderia se livrar das marcas. E por que ele não se livrou? Como testemunho? A prova do que ele passou. Testemunho de que ele venceu. E o que a gente quer fazer com as nossas marcas? Querendo se esconder. A gente quer jogar fora, a gente quer se livrar, né? A gente passa por uma coisa e a gente quer logo esquecer. Mas são essas marcas que fizeram você ser quem você é hoje. Foram esses traumas que fizeram você ser forte hoje. Foram essas dificuldades que fizeram você ser quem você é hoje. Não despreze as suas marcas, não despreze as suas cicatrizes, porque são elas que fazem você tão forte quanto você é hoje. Porque se não fossem as suas cicatrizes, se não fossem os seus traumas, você seria mais fraco do que você é hoje. Você não teria chego onde você chegou. Porque a palavra do Senhor diz que Provérbio 24:10 diz o quê? Se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O que isso quer dizer, pastor? Se você desprezar as suas cicatrizes, se você desprezar os seus traumas, se você desprezar aquilo que você passa de ruim, de maneira nenhuma você vai crescer na vida. De maneira nenhuma você vai crescer. De maneira nenhuma você vai galgar posições altas. Porque as marcas, além de te identificarem, elas mostram o quanto você é forte. O que determina a força de alguém não é o tanto que ele fica de pé, é a quantidade de vezes que consegue se levantar, o quanto você recusa ficar caído. Ser forte não é nunca ter caído. Ser forte é nunca aceitar ficar embaixo, aceitar ficar caído. Todas as vezes que cair, se reerguer diante de Deus, lançar a sua vida na presença do Senhor e dizer: Senhor, me levanta, me ajuda a ficar de pé de novo. Eu não aceito essa situação caída, eu não aceito essa situação para baixo, porque o Senhor me chamou para estar de pé. Quando Deus vai falar com os profetas, qual a primeira coisa que ele fala? Levanta. Qual a primeira coisa que ele fala? Levanta, porque eu não falo com homens caídos. Eu não falo com gente com cara de derrotado. Eu não falo com gente que não sabe o que é da vida. Eu falo com gente que está de pé. Eu falo com gente que quer seguir adiante. Eu falo com gente que quer continuar no caminho, vencendo e lutando. Então todas as vezes que Deus te chamar, o que Deus vai falar para você é isso: levanta, persiste, ergue a tua cabeça. Não é para andar choramingando pelos cantos, é para levantar ainda que chorando e dizer: Senhor, eis-me aqui na tua presença. E Ele vai realizar uma grande obra na tua vida. Não despreze as tuas marcas, elas te identificam. São elas que te fortalecem, não as despreze. Amém? Glória a Deus. Pode fazer. Passei várias igrejas, vários ministérios. Muitos falaram que não podia, o testemunho da pessoa tinha que deixar para trás. E muitos falaram que tinha que dar seu testemunho na igreja. Sim. O seu testemunho fortalece o outro. O seu testemunho ajuda o outro que está fraco, o outro que está caído, a se levantar. Se ele passou por isso e ele está de pé hoje, eu também posso vencer. Né? Tem gente que olha para a gente e acha que a gente é forte, que acha que a gente está por cima, acha que a gente está, sabe, por cima da... Obrigado. Né? Mas quando você conta aquilo que você passou, a pessoa diz: eu não acredito. Como que pode? A pessoa passou por isso e hoje está assim, hoje é presbítero, hoje é pastor, hoje é diácono, ainda está na igreja, foi tão humilhado, foi tão desprezado, e hoje Deus fez isso na vida dele. Aí, não, eu vou continuar perseverando também, eu vou parar de ficar O chorando. pastor me ensinou que no pastor lá na comunidade do parceiro falou que todo crente serve fiel e tem que trabalhar. Tem que ter testemunho. Tem que ter testemunho. Chega de contar testemunho dos outros. Tem gente que vai pregar, que vai coisar, e contando, porque eu não, irmão, conte os seus testemunhos. Ninguém melhor do que você para colocar o sentimento do seu testemunho. E não deixe os outros ficar contando o seu testemunho, não. Conte você o seu testemunho. Conte você o que Deus fez na sua vida. Conte você o quanto Deus tem te livrado, o quanto Deus tem te protegido, o quanto Deus tem te salvo, o quanto Deus tem te honrado. Quantos de nós aqui não foi humilhado? Quantos de nós aqui não passou situação de ser desacreditado? Mas Deus está aí, sustentando dia após dia, levantando dia após dia, honrando dia após dia. Então ninguém melhor do que você para contar como você adquiriu essas marcas. Ninguém melhor do que você para contar como você lutou para estar de pé no dia de hoje. Às vezes a pessoa olha para você e vê você forte, mas não sabe como você adquiriu essa força. Não sabe a que custas
você chegou onde você chegou, hoje às vezes a pessoa olha no final, é diácono? Ah! Não sabe o preço que você pagou para ser diácono. É pastor? Ah, é pastor. Não sabe o preço que você pagou para ser pastor. É? Porque nós estamos num tempo que as pessoas conseguem as coisas muito fácil. Chega na igreja, dá um dízimo alto e consagrado. Chega na igreja, põe o pastor para andar no carro dele, opa, não, já é. Não, mas subir. Não, hoje em dia, infelizmente, eu digo isso com dor, com vergonha, irmão. Isso acontece por aí. Não pode, mas acontece. Você nunca viu isso acontecer? Você nunca viu, não? Eu já vi isso acontecer. É o que mais tem. Faz. Só que vai ter um dia que vai ter que prestar conta. Você usou o cartão de crédito aqui, né, meu filho? Você viu que você usou aqui, você foi bem na fila, hein, filho? Você usou aqui, foi legal, né? Bacana. Vamos fazer as Quem contas. vai pagar? Vamos fazer as contas agora de quanto você está devendo? Você não tinha saldo para fazer isso aqui. Você não tinha crédito para fazer isso. O que a gente faz não é no nosso nome, a gente faz em nome de... A conta é dele, meu irmão. E tem gente que está só gastando. Não põe nada lá, só tira. E aí depois o negócio vai dar ruim. Porque cada um vai dar conta de si mesmo. É isso que a Bíblia fala. Então, eu dou conta das minhas ovelhas. Eu dou dos outros, eu não posso falar nada, eu não posso dizer nada. E assim, cada um com o seu cada. Eu vou dar conta pelas vidas que, pela misericórdia de Deus, eu consagrei. A vida dos outros consagrou, o problema dos outros. Então, que assim, cada um tem essa consciência diante de Deus. Vamos lá. Tópico 11. Jesus fez a nossa reconciliação com Deus. Você sabia que você estava brigado com Deus? Todos nós. Deus estava de mal da humanidade. Antes de Jesus vir, o que aconteceu? No período antes de Jesus. Dilúvio. Pós-dilúvio. Antes de João chegar pregando. Na sua Bíblia tem uma folha em branca lá dentro. Sem falar com o povo. 40 anos calado. Deus ficou 400 anos sem falar com o homem numa revelação geral. Para falar com a humanidade. Deus falava com um único homem que se colocasse na sua posição e essa pessoa tinha comunhão com Deus. E o resto, Deus não falava, Deus não se comunicava. Por quê? Então é verdade essa folha que é em branco? Sim. Na Bíblia? Deus ficou Representa 400 o silêncio. anos sem falar com o homem. Depois do profeta Malaquias, Deus vem falando, vem usando os profetas e vem falando, e o povo está assim para Deus, de costas. Deus falou, quer saber? Eu não sou menino. Agora quem vai ficar sem falar com vocês sou eu. Acabou. Depois de Malaquias, Deus se cala. Aí só aparece João Batista pregando no deserto 400 anos depois. E qual é a primeira pregação do homem? Deus irá. A pregação do homem é Deus colocando a ira, manifestando a ira na terra. Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? O que João está dizendo? Eu estou vendo o veneno de vocês escorrer pela boca. Vocês estão matando uns aos outros. É essa a pregação dele. Irmão, e o povo se convertia. O povo se batizava. Mas hoje não. Hoje falava. Aí sabe não foi para a igreja. Palavra boa hoje mata. Se alguém pudesse usar essas palavras Não, o pastor está dando direto. Não, mas por que Deus veio falando assim? Deus estava irado com o homem, se converte, vai morrer, cara. Né? Deus vinha manifestando a ira com o homem. Deus está falando, estou vendo vocês matando uns aos outros. Eu estou vendo vocês crescendo como víboras, se engolindo, se matando. E hoje ele não fala nada, né? Deus fala, mas ele não escuta. Está diferente? Não está. Não está se matando uns aos outros. A situação não está reversa, não está se humilhando. Se não é da minha denominação, não presta. Se a sua igreja não tem a mesma placa que a minha, não serve. Dá nem a paz. Então, não dá nem a paz. Não, mas você não congrega comigo. Faz seu irmão. Tem gente que eu nem, irmão. Eu falo Tá que eu de sou calça, crente, mas eu já sei que não vai responder. Tá de calça. Faz o Senhor Jesus. Pastor, mas você sabe que não vai responder se é da paz? Eu dou, porque eu tenho. Eu tenho sobrando. Porque Deus não deixa faltar para mim. Então,
Hoje a minha mãe foi assim, foi chorar ali. Rapaz, Jeová, eu faço. A Bíblia não se encontrou. Então, já entrando nessas coisas que você falou, que eu ia perguntar mais na frente, né? Que antes o pessoal, assim, os discípulos, eles ouviam a voz de Deus, claramente, né? Certo. E aí, depois do tempo, ninguém consegue ouvir. Mas isso é por causa do pecado? Não, hoje, todos nós temos a condição de ouvir a Deus. Lá, quando Jesus se batizou, a gente vê Deus falando de maneira clara e audível para todos. Por quê? Porque havia uma necessidade dele manifestar a alegria de que Jesus era o seu filho enviado. Certo? Tinha essa necessidade. A gente vê Deus falando com Moisés em cima do monte e o povo lá embaixo ouvindo, não que Deus estava falando, mas ouvindo o tremor, estava falando, não, Deus estava falando. Eles não entendiam, mas eles sabiam que era Deus quem estava falando. Ok? Porque havia a necessidade de que Deus se apresentasse. Hoje em dia ele já se apresentou. Hoje quem precisa se apresentar para ele somos nós. Eu creio que o Senhor existe. Então está aqui, eu estou na sua presença. E a partir desse momento eu vou ter um relacionamento de intimidade com ele. E na intimidade ele não fala para os outros ouvir. Ele fala para você ouvir. Na intimidade ele fala com você, com você, com você. Ele fala com cada um de nós. Certo? Quando nós estávamos no monte, nós começamos a ver a glória se manifestando. Agora se manifestando, nós respondemos também, né? Sim. Deus ele tem. Deus ele tem maneiras de se manifestar. Assim como Gideão pede para ele alguns sinais. E ele dá, e ele responde. Comigo, com você, não é diferente. Se você pedir uns sinais a Deus de que ele se manifesta em nós, ele vai de alguma forma se manifestar para você. Mas isso tem que partir de você, não vai partir dele. A menos que ele tenha um propósito muito grande para fazer na sua vida. A sua oração tem que ser. Eu não entendi. Às vezes Deus está falando e a pessoa está ali dando uma de boca. Aí Deus fala que racha o teto. Ele diz, ô, está dormindo? Tá. Não, na linguagem de hoje. Falando, você não está. Deus tem as suas maneiras de me despertar, de despertar. Porque às vezes Deus fala e dá uma de não é comigo, não é comigo lá. Deus está chamando, mas não é o vizinho. Não, é você mesmo. Não dá uma de doido, não, porque Deus vai aparecer em fogo para você se precisar. Mas primeiro ele vai falando na sua consciência, no seu coração. Por aí não. Quantas vezes você não sente direcionado por Deus? Quem nunca sentiu isso? Isso é Deus falando com você. Não vai por aqui, você vai por outro caminho. Não faz assim, você deixa de fazer, lá na frente você vê que se você tivesse feito do jeito que você estava planejando, ia dar errado. Quantas vezes? Isso é Deus falando com você. O problema é que às vezes a gente não se contenta com esse falar de Deus. A gente quer que Deus fale de uma maneira que todo mundo veja que Deus está falando com a gente. Levanta lá o profeta, aponta para mim, fala o meu nome, chama o meu CPF, porque todo mundo tem que ver que o Senhor está falando comigo. Mas Deus não tem essa necessidade. Nós temos essa necessidade de provar para os outros que a gente é de Deus. Mas Deus não tem essa necessidade de provar para ninguém que você é dele. Ele vê a marca, você precisa enxergar a marca em você. Se você consegue enxergar a marca em você, burufa se ninguém mais enxerga. Você precisa ter. Alguém via e cria na marca sobre a vida de Noé, mas ele estava marcado por Deus, ele era de Deus, e Deus conservou, Deus salvou. E é isso que precisa se conservar na sua vida. Você não precisa provar para ninguém. Você precisa provar para você mesmo. Se você tem essa consciência de que você é um homem de Deus, de que você é uma mulher de Deus, de que você faz aquilo que Deus te ordena fazer, fique em paz. Certo? Só que infelizmente hoje a nossa geração é uma geração que precisa provar para os outros. Eu não preciso provar nada para ninguém, que eu precisava provar, já provei para ele, ele já provou para mim, a gente já tem uma amizade, quem quiser crer na nossa amizade, que creia. Quem não quiser, não quer. Busque cada um. Por si só, mas ele dá essa intimidade para você se chegar a ele. Não foi ele mesmo que disse? Vinde, minha, só vinha, estou esperando. Aí a pessoa não vai ver o outro ir e fica com inveja. Não, por que ela? Por que Deus levantou ela? Por que Deus usa ela? Por que Deus usa ele? Por que Deus não me usa? Porque você está olhando a vida dos outros. Você não vai orar, você está olhando pela janela. Mas que pela misericórdia do Senhor, Deus ele vem se manifestar tanto na minha vida quanto na sua vida. Jesus ele veio fazer e promover essa reconciliação. O que é reconciliação?
ato ou efeito de se reconciliar ou reatar a amizade, né, que é fazer as pazes. Então o propósito de Jesus foi esse, para mim e a tua vida. Fazer a gente a fazer as pazes com Deus. Como assim, pastor? Jesus vem aqui, pega a gente que está de mal com Deus, a ideia é dar um banho, chega lá diante do Pai, Pai, eu quero Deus para te ver. Olha assim, ele! Não, Pai, calma. Já deu um banho, já conversei com ele, já mudou a conduta, é uma nova criatura, agora eu vou te apresentar um novo. Mas isso aqui não é mais aquela peste que o senhor conheceu. Não é aquela praga que o senhor conheceu, não. Isso aqui está transformado, está mudado. Está com o meu cheiro agora. Sente aí o perfume dela. Sente o perfume dela. Está vendo? É o meu cheiro. Aí Deus agora reata a amizade com você. Olha o que Jesus fez por nós. Morreu no meio do lugar para a gente não pagar pelo nosso pecado. Nos deu um banho, nos limpou, nos transformou e agora Ele nos leva para Deus. Para quê? Para reatar a nossa amizade com o Pai. Não tem aquele amigo do filho que a gente olha e diz essa praga. Jesus, tira essa peste do lado do meu filho. Tira essa praga de perto do meu filho. Não tem? É o que Deus olhava para nós do lado de Jesus, dizendo: o que meu filho está fazendo com essa raça? Quer matar esse povo? Sai daí, Jesus. Jesus, vem logo para cá, desiste desse plano aí, deixa esse povo, vai matar tudo. Jesus, não, pai, calma aí. A minha amiga, minha amizade, calma aí, está tudo certo. E Ele consegue nos transformar, fazer a transformação de Deus acontecer em nós, colocar a gente de volta dentro de casa. Mas Ele reata a nossa amizade com Deus, por isso que a Bíblia diz que Ele é o único caminho, porque se eu e você bater na porta sozinho, Deus não vai. Se eu e você bater na porta sem Deus, Ele vai me julgar e te julgar por aquilo que a gente fez. Por quê? Porque ele não foi justificado ainda diante dele. Todos vamos de comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta do que fizemos por meio do corpo, mas lá vai ter tanto Deus quanto Jesus. Lá é aqueles que Jesus já está condenado. É isso que a Bíblia diz. Já está condenado, porque vai querer entrar sozinho. E ele sozinho, você se arrepende. Tem vários que adoram a Deus, mas não reconhecem o Jesus. Porque a pessoa ainda não conhece Deus, não está próximo de Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós estamos passíveis de errar. Agora, se a pessoa não libera perdão, uma pessoa dessa não está com Jesus, não conheceu a Jesus. Porque errar, todos nós erramos. Eu posso te dizer. Se você foi lá e fez a sua parte, sim, a Bíblia diz isso. Você vai lá e você se conserta do seu pecado. O seu papel é pedir perdão, porque você errou, você tem consciência que você fez errado, você vai lá e fala: não, me perdoa, dizer na hora, tá nervoso, eu fiz assim. Se ele te perdoar, amém. Se ele não te perdoar, o problema é dele. Porque se você pediu perdão do coração e Deus viu que você não quer aceitar aquela mágoa que ele arrancou com você, aí é cada um com o seu, cada um. Você se livrou do veneno, mas a pessoa às vezes ainda está envenenada. E esse veneno agora está fazendo mal só para ele, só para ela. Né? Porque a mágoa é um veneno contrário, não é igual o veneno da Bíblia, que ela passa esse veneno para o outro. Não, a mágoa é um veneno que só faz mal para quem tem. Certo? Então, mas a pessoa fez assim para mim, mas também eu oro por ela, perdoei, não quero mal para essa pessoa. Mas se a pessoa tiver algo contra você no coração, esse veneno faz mal para você, faz mal para aquela própria pessoa que guarda esse veneno dentro de si. Ok? Tiago, esse negócio de perdão. Você, quando errar, pedir perdão, eu entendo. É você perdoar alguém que faz algo mal. Ou que você fez alguém. Mas por que você tem que pedir perdão se você não estiver errado? Pedir perdão para o outro errou. Mas quem falou? Mas quem falou? Te ensinaram errado. Te ensinou porque foi eu que te ensinei. Então, e se os outros erram, e você tem que pedir perdão, você não está errado. Quem tem que pedir perdão? Não existe isso, não, né? Quem tem que pedir perdão? Quem erra, não é? Às vezes não, né? Às vezes você está machucado, magoado, e você pede perdão para você esquecer. Só que o que acontece? A pessoa fez algo para mim. Foi a pessoa que fez. Mas a pessoa às vezes fez, e tem um ditado que diz que quem bate, esquece. E quem apanha? A pessoa fez algo para mim, ok? E a pessoa já nem lembra mais que eu existo. E eu, todas as vezes que eu lembro daquilo, eu me chateio, eu me rio. Então quem está envenenado?
Quem tem que pedir perdão? Porque você fez algo contra mim, mas eu me magoei. Eu fiquei irado. Eu não engoli, não aceitei aquela situação. Então quem está envenenado sou eu, porque às vezes a pessoa me bateu e esqueceu. Então você vai pedir perdão porque você está... Mas tem que chegar até a pessoa. Mas você está pedindo perdão porque você está feliz, não porque você fez. Não porque a pessoa fez. Você está feliz. Porque você aceitou amar você. Eu vivi isso daí, pastor. Uma certa vez eu vivi isso daí e parecia que Deus não estava ouvindo as minhas orações. De fato não estava conseguindo ter contato com Deus. Sim. Eu parava para ler a Bíblia, parava para meditar uma mensagem, eu não conseguia. Eu pedi para Deus, Senhor, o que está acontecendo? O que falta? Aí foi que eu entendi, sabe aquela pessoa lá, o Senhor me revelou aquela pessoa lá. Você não tem nada contra ela, mas ela tem contra você. Toda vez que você lembra do que aconteceu, você se magoa. Então você vai ter que ir até ela, para ele entender que você não tem nada contra. Aí eu fui até a pessoa, e a pessoa hoje é um dos meus melhores amigos, assim, companheiro de trabalho que você hoje. Às vezes pelo ato dele de chegar até a pessoa e pedir perdão, né, acaba até a pessoa falando, meu Deus. De perdão a Deus, não sai esse sentimento. O que Jesus fez por nós? Quem tinha que morrer? Quem morreu? Ele não tinha nada a ver com isso. Entendeu? É a mesma coisa da nossa mãe. Você entendeu? Quem tinha que morrer? Você queimava, né? Quem morreu? Você queimava. Ela está pensando ali, meu Deus. Você vai ter que tomar. Olha, você falou pra mim, eu não gostei, eu me chateei, mas por quê? Isso vai fazer você crescer. A gente pensa que não, mas só se você ficar magoado. Se não ficar, quer perdoar, pronto, deixa quieto. Se você tem essa mágoa, você lembra, isso te dá raiva. Se você tem vontade de torcer o pescoço da pessoa, é porque você não tem mágoa. Você tem que ir lá e você vai se perdoar com essa pessoa. O negócio é você não sente nada. Às vezes a gente acha que não é nada. Glória, aleluia. Uma falta de perdão foi o que aconteceu comigo. Por um perdão, se você não libera, acontece muitas coisas na sua vida. Muitas coisas, muitas bênçãos deixam de chegar na sua vida quando o perdão não está. Não entendo, porque isso aconteceu comigo. Você não entendeu ainda? Eu tive, Essa parte assim. Não é. Entende uma coisa? Não é quem errou. É quem guardou a mágoa. Entendeu? Não importa quem bateu, quem guardou a mágoa. Se não tiver guardado a mágoa, Não tem problema, não tem perdão. Ok? Fechou? Entendeu? Ela está tentando, tipo, ela está tentando bater com a Bíblia. não, eu acho que não é errado, mas dá vontade de socar. Explica aí, pedir perdão lá, pelo amor de Deus. Você está com a mágoa muito grande. Vamos lá. Doida para dar na orelha, eu estou com mágoa. Eu não guardo mágoa não, mas lembrar a gente lembra. Ah, então você vai roubar. Não, lembrar é uma coisa. Agora, um sentimento eu não posso ver. Vamos lá. Eu estava, apenas eu me converter aí, eu estava na mente que antigamente mais novo, você estava na pracinha ali, aquela pracinha ali. Vai falando aí que eu vou comer. Aí você era mais novo? Aprendendo a jogar truco ali, mas não, aí eu. Não, é tipo. Eu dei um grito amarelo, o cara levantou e deu um pulo na minha orelha. Travava toda vez que eu deitava para dormir. Até quando eu me converteu, eu estava pensando nisso na minha cabeça. Se eu olhasse um dia aquele cara, eu queria ele. Ele era o meu primeiro. Eu contei a experiência aqui no ensinamento. Eu vim na pracinha do outro dia, eu passei pela pracinha assim. Quem vem? Aquele filme veio na mente assim. Aí a mesa era bem aqui no meio. Aí eu, Satanás, falou minha mente que Jesus me libertou, ele me salvou, eu tive que passar por aqui, agora eu estou hoje. Glória a Deus. E mais na frente quem vem? O abençoe. Cara, eu pra mim assim, me cumprimentou, quer dizer, esqueci. Ou seja, você ainda guardava o sentimento, mas ele mesmo Nem lembra. Eu contei isso no ensinamento passado, eu contei a experiência que eu tinha, né, da pessoa lá, que a gente tinha essa dificuldade, até que a gente se encontra, e para a glória de Deus eu já tinha feito a obra na vida dos dois,
Acabou. Né? Aquele mal está. Não, mas uma outra aula de Deus falou assim que quando a gente começa a orar para Deus abençoar a vida da pessoa, Deus já vai entendendo que a gente está liberando assim, perdão. liberando perdão. Sim. Então, assim, porque assim, uma pessoa que eu não gosto. E assim, eu não. Então, mas qual é o fato? Então, o que acontece? No começo, qual é o princípio? O princípio eu vou começar a orar para quê? Para Deus quebrar esse princípio. Porque hoje você fala com você, vai lá e pega na mão dessa pessoa. Você não vai conseguir, você não vai. Você não vai, certo? Você começando a orar por essa pessoa, Deus já vai começar a te libertar disso, porque isso é uma amarração mundial, certo? Então você vai começar a orar e Deus ele vai o quê? Ele vai te dando força para resistir. Você vai se desprender desse laço. Quando você se livrar dessa mágoa, é porque você já desprendeu do laço. Você fora do laço, você já tem força para chegar na pessoa e dizer, me perdoa. Né? Porque você não tem mais aquele sentimento de receba o manto de Jeová. Orar nesse propósito. Sim. E assim, eu sinto que eu já. Está aliviando isso, mais. Sim. Sim. Eu já não penso mais tanto. Na minha mente teve tudo que eu Certo. estava dentro, tudo pensando. A gente não dorme direito, a gente não come direito. Quando vê a pessoa na rua ainda vai ficar orando para o carro passar por cima, né? Não, Passa por cima aí do mar. no meu caso, eu já E tanto você orando isso, Deus vai mudando tanto o seu coração quanto o coração da outra pessoa. O próprio Deus vai criar um momento para provar a sua fé. E você entender, o próprio Deus vai criar um momento para você estar de frente com essa pessoa. E aí, de fato, você vai entender se você perdoou. Então, isso que eu ia falar. O próprio Deus vai criar uma oportunidade para você estar tete a tete com essa pessoa, para provar que o seu coração está Antigamente, pelo fato de eu Esse negócio de mágoa, a gente sabe aquela situação do meu filho. Eu não tenho raiva do meu filho, eu amo meu filho. Mas toda vez que eu disser uma boca, eu lembro daquilo que ele fez. Isso é mágoa? Sim, você precisa orar para Deus tirar isso do seu coração. Isso é mágoa. Ela não entendeu ainda. Isso é mágoa. Não, gente, eu não tenho mágoa, mas eu lembro. Você precisa orar, você precisa orar. Isso é mágoa. Você precisa orar para Deus tirar isso do seu coração. Deus vai criar uma oportunidade. Não adianta eu sentar com a pessoa, não adianta eu comer com a pessoa ali. Eu não falo nada, mas aquilo ali está dentro de mim. É mágoa. Às vezes eu não ponho para fora, mas está ali. A raiva é o contrário, né? A raiva você já quer agredir na hora, mas a mágoa não, você fica olhando a pessoa e. Às vezes você fala assim, não vou falar nada, eu sei que vai dar merda, né? Vai dar ruim. Então eu me calo, mas eu estou me corroendo por dentro. Então é mágoa, né? Eu preciso me livrar desse sentimento. Ou às vezes você não sente nem o desejo de a pessoa mal para a pessoa, Não. mas você se sente fica Lesado, doente, você se sente machucado por lembrando aquilo que da aconteceu. Então precisa orar. Não, tirar esse sentimento. eu tenho algumas pessoas da minha época Me do perdoa, mundão que. Mas eu não tenho essa iniciativa de eu ir até a pessoa. Eu peço para Deus dar um momento. Se for da vontade dele, Deus vai proporcionar um momento. O que acontece hoje é que às vezes as pessoas não esperam um momento. A gente precisa esperar um momento. Eu preciso perdoar essa pessoa? Sim. Precisa ser hoje? Não. Então. Você precisa sair aqui correndo e vou lá? Não. Por quê? Porque é Deus quem vai criar a oportunidade. Se você quiser criar a oportunidade, você vai criar outra confusão. A conversa é essa. Tem gente que fala, eu tenho porque eu sou crente, que eu tenho. Aí vai lá, a pessoa tá tirica com você também, e a confusão só vai aumentar. Você está se engrandecendo. Primeiro você vai orar, você vai buscar a Deus para limpar o seu coração, para limpar o coração da pessoa. E no momento em que Deus criar a oportunidade de você estar frente a frente com a pessoa, você não vai sentir mais nada. Certo? E Deus vai ser glorificado pela tua vida. Ok? E você vai encontrar paz. Glória a Deus. Aleluia. Prepara aqui. Perante Deus. Eu acho que eu preguei isso aqui já. Quando você chegar nesse patamar, nesse momento que Deus ele vai criar a oportunidade de você chegar até essa pessoa e se desculpar com ela. Mas dá para entender a oração de Davi, essa oração? Eu ministrei isso aqui, eu acho que a maioria estava presente nesse dia. Quando Davi pede a Deus
prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero aqueles que se levantaram contra mim numa mesa. Eu quero aqueles que falam mal da minha vida, sentado comigo. Que nem nós estamos aqui. Eu quero os meus, não os meus amigos, eu quero os inimigos. Aqueles que desejam o meu mal. Mas você imagina que Deus vai pedir o quê para Deus? Um copo de veneno agora. Davi vai pedir um copo de veneno para distribuir para cada um. Você vai pedir uma coisa de veneno na mesa? Não. Aí ele pega e diz assim, unge a minha cabeça com óleo. Você fala, não, ele está pedindo para Deus consagrar ele na frente de todo mundo que humilhou ele para ele. Não. Davi não pediu azeite, ele pediu óleo. O óleo, primeiro ele começa o texto dizendo, o Senhor é meu. Então ele está dizendo, eu sou uma ovelha. Certo? E o óleo na ovelha era para tirar os carrapichos, os carrapatos, para impedir os bichos de sugar o seu sangue. Então o que Davi estava falando para Deus era o seguinte, eu quero os meus inimigos na mesa, mas eu quero óleo sobre a minha cabeça. Eu não quero sentir mágoa de nenhum deles. Eu não quero que o carrapicho do ódio, do rancor, me corroa no momento que eu estiver na mesa com eles. Porque o que eu quero apresentar para eles é amor. O que eu quero apresentar para eles é misericórdia. Eu quero que eles vejam o Senhor. E que eles sejam ovelhas, tanto quanto eu sou. Grandeza de Davi. Às vezes a gente lê o texto e a gente começa logo a imaginar nossos inimigos ali. E Deus pegando o óleo, derramando na nossa cabeça. Isso aqui é meu giro e tal. A gente já fala a verdade. Eu já vi até a gente pregar isso. Não, Deus vai chamar você, pôr você lá na frente e mandar óleo na sua cabeça para todos verem que você. Não é isso que Davi está falando, não é isso que o texto está dizendo. Davi está dando uma aula de humildade. Davi está dando uma aula de humanidade, de servo de Deus. Que ser servo é eu fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou e me escolheu. É que nós vamos praticar isso mais vezes sobre a nossa vida. Porque a morte de Jesus Cristo opera a reconciliação com Deus, de quem nele crê como único e suficiente Salvador. Okay? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, vai dizer o que? 2 Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Uau! O mistério é mais profundo do que você entendeu. Vamos ler de novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que isso quer dizer? 2 Coríntios 5, 18. O que isso quer dizer? Você entendeu aí desse o ministério da reconciliação. Nós temos que aprender a perdoar os nossos inimigos. Não é que a gente tem que aceitar Jesus como suficiente. Não. Mas aí agora é o texto que vai fazer. O que acontece quando a gente faz isso? A morte de Cristo opera a reconciliação com Deus. Certo? Vírgula. E quem nele crê como único suficiente Salvador. Então, a morte de Jesus veio para fazer a minha reconciliação com Deus. Mas não só isso. Veio para fazer eu me reconciliar com os demais. Principalmente é isso que nós acabamos de ver. Vamos ler devagarzinho. E tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou com Ele. Por quê? Por Jesus Cristo. Pelo seu Filho. Certo? E nos deu o ministério. O que é ministério? Prática. Ministério é exercício. O que Deus quer que eu exercício? O que Deus quer que eu pratique? Reconciliação. Mas com quem? Se eu já estou reconciliado com Ele? Os demais. Deus te deu o ministério da reconciliação. É servo de Deus? Pratique o ministério que Ele te deu. Se é servo do Senhor, pratique o ministério da reconciliação. Se reconcilie com os teus amigos, com os teus inimigos, com aqueles que se levantarem contra a sua vida. Para quê? Para que você cumpra o ministério ao qual Deus chamou você para exercitar. E isso Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Uau, aí. Deus nos reconciliou, Jesus nos reconciliou de volta com Deus, não lembrando mais dos nossos
pecados. O que é a lição que ele deu para mim e para você? E quando você se reconciliar com o seu irmão, você não se lembre mais das ofensas que lhe foram feitas. Deus está dizendo, eu não perdoei a sua dívida. O que custa você perdoar a dívida do seu irmão? Eu não perdoei o seu pecado. O que custa você perdoar os pecados do seu irmão? E aí até arde a minha orelha. Eu vou ensinar isso para você, porque isso é também, irmão. Deus está dizendo, eu não perdoei as suas ofensas. O que lhe custa perdoar também os seus irmãos? Tanto que a oração que Jesus nos ensina, o que ele fala? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Eu tenho perdoar. Não, se eu não perdoar, eu estou dizendo, Deus, não precisa perdoar também. Essa é a oração que Jesus ensinou a fazer. Agora, se eu perdoo, Deus me perdoa. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. É isso que Jesus falou. Não executando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus já colocou na sua boca a palavra da reconciliação. Deus já pôs nos seus lábios o que você precisa dizer, o que você precisa falar para se reconciliar, como seja quem for, já está na sua boca. Deus ele já te deu. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não fica brigado com Deus. Deus está dizendo que para mim e para você, você é o meu embaixador, você é o meu representante. Assim como falaram mal de mim, vão falar mal de você também. Assim como não me aceitaram, também não vão aceitar a vocês. Assim como me humilharam, vão querer humilhar vocês também. Mas fiquem em paz, porque vocês são meus embaixadores. Aqui em cima você já tem um lugar separado do meu lado. Então, tão somente viemos praticar o quê? A reconciliação a qual Deus nos ensinou. Assim como Ele nos perdoou, sem a gente merecer. Alguém aqui fez por merecer ser perdoado? Hoje a gente procura, né, agradar a Deus, mas quando Deus nos chamou, a gente ainda estava sujo. Quando Deus nos chamou, a gente ainda estava imundo, a gente ainda estava cheio de ofensa, cheio de pecado. O que Ele fez? Ele aniquilou, Ele apagou, Ele esqueceu para abençoar a minha e a sua vida. Certo? Boa pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Glória. Deixa eu fazer uma pergunta. Falando nisso aí, é o Espírito Santo, né? Estava no trabalho, aí a tua menina fritava as coisas para os funcionários comigo. E tinha uma cega de Deus para misericórdia, só sei o que foi. Ela já não jogar ali de fogo e essa ela. É sério. E ali ela pegou e pelou as coisas e colocou ali para os funcionários comigo. Como ela rapaz, ela é gentil, toda vez que a gente pega coisa para ele, 2 anos que eu estou lá, ele nunca veio falar não. E ela pegou, e ele foi pegar, ela puxou a vasilha. E a pessoa que estava fritando na minha, ela até chorou. Eu falei, calma, Deus vai entrar com providência. Ele falou que estava calmo, falando que Deus vai entrar com providência. Só que depois a cara entrou no meio ali, falei, Senhor, se eu tivesse visto, misericórdia. Mas tinha xingado essa mulher tanto. Só que o Espírito Santo e a Senhor, vai para baixo que não me foi nada mesmo. Logo o bicho já passou. Falei, Senhor, se fosse comigo, Jesus, ele tinha rodado aqui e ia ter xingado todo mundo aqui dentro. E ela chorou, ela chorou. E eu falei, calma, né? Deus vai estar com providência. É o segredo, né, da vitória. Foi isso que Jesus ele fez. O que a gente faz quando alguém ofende a gente? A primeira coisa que a gente faz é, não, nós somos seres humanos. Não quer dar no meio. Bom, eu sou suspeito para falar assim. A gente tem dificuldade de levar para casa, né, desafio. Mas olha por que Jesus venceu. Hebreus 12:2. Olha por que ele venceu. Olha porque Jesus é vitorioso. A gente consegue ficar calado, mas por que podia ter falado? Hebreus? Eu achei que não era. 12:2. É 12? Aqui, 12. São do 2.
consumador da fé, a qual, perigoso que ele estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta, e assentou a destra na trono de Deus. Glória a Deus. Vale a pena desprezar a afronta? Sim. A Bíblia diz que Jesus desprezou a afronta. E por isso ele se assentou à direita de meu Deus. Por quê? Porque desprezou. O que é desprezar? Ignorar. Não é comigo. Não é comigo, não é comigo. Conta até 10, conta até 50, conta até 100. Mas a vontade de Deus para nós é essa. Eu já tinha falado, graças a Deus, eu queria falar pela porta, nem para falar, mas já tinha falado. Chegou aqui, não vai ter esse prazo. Mas é que você sozinho não faz isso, se não fosse o Espírito Santo ali. Mas é o quê? Mas aí você fica de lição de casa. A gente não consegue. Mas se você pôr na cabeça que você não consegue, você nunca vai conseguir. A gente pode não ter conseguido até hoje. Mas vamos tentar. Vamos se esforçar. Da próxima vez a gente tenta. Da próxima vez que acontecer, a gente até hoje não conseguimos, mas vamos conseguir. Essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus que você despreze. A vontade de Deus que você despreze a afronta. A vontade de Deus que você vê aí conta que não é com você. Tem hora que é impossível, né? Tá você a pessoa aí, não chama mais enquanto vai ficar. Tô doido, vai igual Davi, né? Começa a babar. Tô doido, não é comigo. Não é o jeito. Davi, quando viu a afronta, ele falou, tô doido. Babando. A vontade de pegar, você vai sair em paz com Deus. Você vai sair igual maluco, vai sair igual doido, mas você vai ficar em paz com Deus. Deixa quem quiser dizer que você está maluco, você está doido, porque você está em paz com Deus. Deus, o Espírito Santo depois vai te dar uma recompensa tão grande, que vai compensar a sua loucura. Até hoje eu não consegui, mas da próxima vez eu vou dar um jeito. Dá licença aqui, eu vou. Quando a gente estava no colegial, na escola, a gente tinha umas brincadeiras que a gente fazia até com os amigos. Quando a gente estava ali, saco cheio do camarada, o que a gente fazia? Fala com a minha mão. Expressa. Hoje a gente não consegue. Quando a gente era mais novo, a gente não conseguia. Às vezes era uma pessoa até tão chegada a gente, mas fala com a minha mão aí. Faz a mesma coisa, irmão. Quem quiser, é isso que Jesus. É isso que Jesus espera de mim. Fecha a janela, não tinha uma brincadeira da janela, fecha. Se embora. Corta aqui. Dá um jeito, sei lá. A gente antes não funcionava. Por que hoje não funciona mais? Antes não dava certo? Por que hoje não dá certo? Porque a gente para de praticar. A gente para de fazer. Então vamos se esforçar. O chefe começou lá, tem para falar, né, velho? Depois a gente conversa. Estão me ligando aqui. Eu sou seu chefe. Calma aí. Pode conversar. Tá de doido. Não vai querer te mandar embora, mas não vou mandar embora, o cara tá doido. Não tá lá, vou mandar esse cara embora, vai dar problema. Mas também não vai brigar mais com você. Então, amém. Deu certo. A prática funcionou. Olha lá, perdeu a vida. Foi namorar, perdeu o lugar. Agora já não pode ensinar mais. Fecha a janelinha com ela. Tá de doido porque o chefe vem falar com você. Você tá de maluco, vai embora. Eu não vou nem brigar porque eu não sei o que está acontecendo, mas também não vou mandar embora porque tá doido. Vou mandar embora vai me dar problema. Pronto, depois ele não vai voltar mais para falar nada. Nem vai lembrar, mas você tem que criar umas práticas. Antes dava certo. Então o que está faltando? Está faltando a gente praticar um pouquinho mais. A paciência. Por quê? Olha a recompensa aí. Romanos 5:20. Romanos 5:20 vai dizer que onde abundou pecado, o que é abundou? Romanos 5:20. Romanos 5:20. Depois do Deus, Marcos, Lucas, Romanos. 5:20. O que diz aí? Veio, porém, a lei para que a ofensa
abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Veio, porém, a lei para que a ofensa se abundasse. A lei foi criada para que uns se levantassem mais do que outros, para que uns sobressaíssem mais do que os outros, certo? Para que a ofensa se multiplicasse, ou abundasse. Mas onde abundou o pecado, que abundou? Onde cresceu, onde prosperou o pecado. Onde prosperou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Entendi. Aquele espacinho onde Satanás tinha enchido a sua vida de coisas que desagradam a Deus, Deus veio e derramou uma carreta de graça. Deus veio e encheu a casa sem miséria. É isso que a Bíblia está dizendo. De quê? De graça. Então o que você tem da parte de Deus é muito maior do que aquilo que você tinha antes para se defender, né? Aquela ousadia que você tinha antes para debater, para falar, para extravasar. Deus te deu muito mais do que graça. Para quê? Para resistir ao pecado. Deus te deu muito mais a presença dele para desprezar a afronta. É que às vezes a gente despreza o quê? A graça. Em vez de desprezar a afronta, a gente despreza a graça que Deus nos deu para que ela viesse nos defender. E aí dá problema, né? Porque a gente esquece que a gente está cheio de quê? Da graça. E quando a gente esquece que a gente está cheio da graça, a gente faz desgraça. Mas que a presença de Deus hoje venha superabundar na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós aqui. Que a presença do Senhor hoje me ensine, te ensine a desprezar as afrontas que se levantam contra a minha vida. Porque fazendo isso você será mais feliz. Fazendo isso você será mais santificado. Fazendo isso você será mais agraciado com a presença de Deus sobre a tua vida. A todo tempo, a todo momento. Amém? Amém. Você foi justificado pelo sangue inocente de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Da parte de Jesus, da parte de Cristo, desse ensinamento que nós tivemos aí, da parte de Jesus, aí, três aulas acerca de Jesus Cristo, né, da justiça de Deus e a morte de Jesus. Você pode dizer que você conhece, tem mais conhecimento de Jesus do que você tinha antes, de que você tem mais intimidade com Jesus do que você tinha antes de passar por essas aulas, de nós passarmos por esses ensinamentos. E Jesus, eu disser para você que isso aqui ele pode ser multiplicado. Basta você continuar meditando nisso que a gente veio aprendendo. Basta você continuar mentalizando tudo isso que nós temos falado, que nós temos conversado aqui. Você continuar pondo em prática isso que nós temos estudado. Porque a ira vai vir, a ofensa vai vir, os elefantes vão vir, mas a gente precisa estar preparado. Por quê? Porque, irmão, o combate é inevitável. Mas a guerra ela é opcional. O combate é inevitável, só vai se levantar, vai vir, mas a guerra ela é opcional. Você pode escolher guerrear ou não. Mas que nós vamos estar preparados para isso, porque na hora que se pegar ele quer atrapalhar, mas nós precisamos orar para isso. Nós precisamos pedir a Deus graça, precisamos pedir a Deus força e principalmente para nos libertar das amarras que porventura nós possamos ter, daquela mágoa escondida, daquele rancor guardado, pedir a Deus pouco a pouco para nos libertar. É do dia para a noite, pastor? Não, mas Deus liberta. É do dia para a noite, pastor? Não, mas Deus tira. Como que eu queria ver a pessoa que tirou a vida do meu pai pagar? Como que eu queria? Mas Deus tirou isso do meu coração. Acho que se eu encontrar essa pessoa hoje na noite, eu vou abraçar ele e falar que Deus tem misericórdia da sua vida. Acho que nem a polícia eu me chamo. Porque eu sei que a justiça de Deus ela não falha. E não sou eu que vou manifestar a justiça. Quem vai manifestar a justiça é Deus. Mas isso foi do dia para a noite, pastor? Não. Mas se Deus assim ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua, ele pode fazer na vida de qualquer um. Se tem alguém que não tinha preguiça para fazer mal para os outros, eu, a minha irmã aí que não deixa mentir. A maioria aqui já me conheceu meio crente, não era tão crente como eu sou hoje, mas já era meio crente já. Mas, irmão, antes de me lançar na presença de Deus, eu não tinha um ser humano que eu não tinha misericórdia de ninguém.
Mas hoje Deus me ensinou que é amor, Deus me ensinou que é misericórdia, Deus me ensinou a pedir perdão. Pensa numa coisa difícil para mim, era pedir perdão para alguém. Na hora ali do nervoso é difícil mesmo. Depois Deus vai trabalhando na minha vida, eu tenho a capacidade de pedir perdão para alguém. Que nós venhamos alcançar essa graça do Senhor, de não deixar essas coisas entrar no nosso coração. Se preciso for, faça a oração que Davi fez. Perdão dá assim, impressão assim, sensação de fraqueza, né? Mas não é. Coitada, tá muito não, mas é isso. É isso que o inimigo quer que você acredite. É isso que o inimigo quer que você acredite. Que você vai fazer isso, você vai mostrar que o outro estava certo. Mas não importa quem está certo, quem estava errado, não importa que você vai ter o coração limpo. Olha a oração de Davi. Olha a oração de Davi. Irmão, eu fico maluco. Eu fico maluco com a oração, irmão, de Davi, no Salmo 51. Mano, Deus tem misericórdia de mim. Aí ele vem e diz assim: Deus, cria em mim um coração. Mas não tinha um coração? Tinha, mas já estava contaminado. Ele diz: esse coração não serve para te adorar, porque está contaminado com ira, está contaminado com ódio, está contaminado com tristeza. Esse coração não serve para te adorar. Cria em mim, ou seja, eu quero um novo. Esse aqui não serve mais. Ele não pede para reformar, ele pede para um novo. E se eu peço um novo, é porque aquele não vai servir mais. Ele diz: esse coração não serve para te adorar, porque esse coração está cheio de ódio. Quantos ele tinha matado? Quantos ele tinha raiva, de quantos ele tinha ira, e ele pede a Deus: Senhor, esse coração não serve para te adorar. Esse coração é incrédulo, esse coração é mau, esse coração é perverso, esse coração é homicida, esse coração não serve para te adorar. Cria em mim um novo coração. Se preciso, vou fazer essa oração, não é não. E aí ele vem e ele diz: outra, o espírito também já não presta, então renova em mim um espírito reto, porque o meu já está torto. Eu posso me corromper pelo dinheiro, eu posso me corromper pela amizade. Cria em mim um coração puro e restaura em mim um espírito reto na tua presença. Porque ele sabia que do jeito que ele estava, Deus não iria se agradar dele na presença do Senhor. Né? Que nós tenhamos essa mesma humildade. Se preciso for, fazer essa oração de Davi. Dizer: Senhor, cria em mim um coração novo hoje. Cria em mim, Senhor, um coração apto para te adorar, um coração apto para perdoar, um coração apto para amar. E restaura em mim um espírito reto na tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Amém? Graças a Deus. Curva a sua cabeça e sentado mesmo. Alguém tem uma pergunta para fazer nesses termos aí, nesses termos? Não, tem outra pergunta para depois. Fala aí, já. Antes de orar, vamos lá. Então, aqui eu queria saber se os livros da Bíblia, eu lembro que nós falou assim que Deus escolheu 70 pessoas, das 70 pessoas, você falou 12, né? Os livros da Bíblia foram por esses escolhidos? Sim. Foi? Sim. Os 70 ou os 12? Não. 70 escritores, né? 70 escritores. O autor é Deus, foi ele quem é o autor. Esses escritores foi Deus quem foi chamando. Então, entre os discípulos, né, pessoas que ele foi chamando, são esses que estão nomeados na Bíblia. Os 5 primeiros, Moisés, e aí vem vindo cada um escrevendo aí. O que tem diferença na Bíblia dos evangelhos e da Bíblia do Católico? Não tem diferença. A Bíblia, sim, o que tem na nossa Bíblia, tem na Bíblia deles. O que acontece é que na Bíblia deles foram acrescidos que 7 livros, se não me falha a memória, são 7 livros que são a mais. Mas esses 7 livros que tem na Bíblia deles já foram acrescentados também depois, porque a Bíblia deles era exatamente igual a nossa. Depois essa Bíblia foi trancada no Concílio Romano, apareceram esses outros manuscritos, ok? E eles foram acrescentados na Bíblia Sagrada. Eles se reuniram entre eles e disseram: não, esses livros nós vamos colocar. A igreja pentecostal não aceitou, né? A igreja evangélica não aceitou. Por quê? Esses 7 livros, quando se vai estudá-los, né? Os de Macabeus, segundo Macabeus, enfim, né? Acrescentou o livro de Ruth, mais alguns, o livro de Esdras também, tem um acréscimo, né? E esses livros que foram acrescentados, eles discordam de algumas coisas que a Bíblia diz. Mas toda a Bíblia, na sua plenitude, nos 66 capítulos, ela não se discorda entre si. E já esses livros, você encontra coisas que contradizem o resto da Bíblia toda. Então a gente fala: não,
Tem alguma coisa errada aí. Porque o livro que foi escrito 2000 anos atrás, ele bate com o que foi escrito próximo ali da morte de Jesus, por que esses outros livros não combinam com nada? Né? Que aponta para a reencarnação, aponta para o purgatório, né? Coisas que o próprio Jesus disse, não, é aqui a sua decisão e passou daqui é eterno, é céu ou é inferno. Acabou. O próprio Jesus disse. Aí depois, aí vem um livro dizer que tem um período que você vai ficar ali morto, alguém intercedendo, alguém orando, e depois a sua alma é purificada. Então, a conta aquilo que Jesus ensinou. Então, por isso a gente closa esses livros. Acho que tem até essa matéria aí, mais pra frente a gente vai estudar acerca disso. Certo. Ou às vezes ele fala mesmo. Como assim discernir Deus? Está falando que às vezes o chá de velho fala na cabeça. O Espírito Santo ele intercede por nós. Quando? Quando eu quero falar com Deus. Ok? O Espírito Santo me leva até Deus, ele me dá essa condição de se achegar a Deus. Quando Deus quer falar comigo, ele mesmo fala. Entendeu? Então o Espírito Santo é um intercessor. Antigamente era o sacerdote quem fazia isso, né? Ia lá, orava com você, intercedia, e aí Deus respondia e trazia a resposta. Hoje o profeta trazia a resposta. Hoje não. O Espírito Santo intercede por você, ok? Quando você está orando, o Espírito Santo te ajuda e leva a sua oração. Quando Deus quer falar com você, ele não precisa falar com o Espírito Santo te falar. Deus tem que falar com você. Ok? Como você sabe que é Deus? Né? É aquilo que eu falo, é a relação de intimidade. Não tem gente que chama a sua porta. E você, antes de abrir a porta, você já sabe quem é. Esse mesmo sentimento, quando você pratica essa oração, essa conversa com Deus, a Bíblia diz assim, quando chegar ao Senhor, chega no trono de Deus com confiança. Creia que você está falando com Ele mesmo. Você não está falando com o secretário, com o anjo, com o anjo legal. Não. Você está falando com Deus e Deus vai levar você, né, até a sala do trono dele para você ter um particular com Ele. Quando você dobrar o joelho para orar, creia que Deus está ouvindo aquela oração. Okay? E peça a Deus essa intimidade, se eu quero ter intimidade contigo. Quando ele falar, a terra treme, seu coração sente. Pode o profeta que for levantar e dizer assim, diz o Senhor, se não for Deus, Deus vai confirmar no seu coração. Mas é isso que ele falou. Mas você vai ter certeza de que ele está ali, porque assim, você sente a presença dele. E o desenvolvimento é esse, é que a presença de Deus ela é boa, ela você sabe que é diferente. Se não for de Deus, você não vai sentir a glória diferente. Como que Deus fala comigo? Deus usa você para falar comigo, Deus usa ele para falar comigo. Eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus alguma coisa que só eu e ele sabe. Eu vou conversar com você, você entra no assunto, você nem sabe por que você está conversando aqui. Não sou eu que estou, você entra no assunto a qual eu estou conversando já com Deus, pedindo uma resposta. Deus usa essa vez para falar comigo. Dessa forma. Às vezes eu estou num lugar e eu estou orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta. Tem duas pessoas conversando ali, daqui a pouco uma conversa que me chama a atenção. E eu começo a ouvir aquelas pessoas conversarem, daqui a pouco eu entendo que é Deus mandando uma resposta, um recado para mim, no telegrama. Por quê? Porque se Deus levanta um profeta para falar comigo, aí Satanás vai ficar de olho, já querendo preparar uma armadilha para mim não receber aquela vitória. Mas aí se tem duas pessoas conversando ali, Deus usa elas para entrar num assunto a qual eu e Deus, sem em particular, Deus vai usar elas ali para entrar num assunto para ele falar comigo. E Satanás nem sabe que Deus está falando comigo. Eu estou só daqui, estou entendendo. Porque Deus tem também as suas estratégias para responder. O seu povo, sempre o inimigo intervém nessas estratégias de guerra. Ok? Então por isso que às vezes Deus não se manifesta diretamente conosco para não dar uma arma para o inimigo vir combater contra nós. Porque a palavra diz que o inimigo escuta a nossa voz, mas não escuta a nossa oração. Sim. Certo? Ok? Tiago, você falou isso daí, vamos lá. Eu sei que a tendo uma disputa agora você falou que veio na cabeça dele, já tem 20 anos atrás do seu livro, eu estava né? Em relação a tudo. E aí eu não aceitava aquela situação de forma alguma, e eu estava assim, algo, só que eu estava começando ainda no Senhor, então eu não sabia nem orar
ver. Mas aí eu pedia muito a Deus, sim, meu filho, voltar. E aí eu cheguei no serviço. No dia que eu cheguei no serviço, a Bíblia estava aberta naquela passagem do que pode que volta para casa. Nossa, naquela hora eu até chorei. Quando eu abri, estava aberta, lá na mesa da minha parte. Aí eu li e aí li até o fim. Nossa, naquela hora eu senti uma coisa assim, eu chorei. Só que era o que eu fiz, eu não me conte. Esperou o momento que Deus Eu passou. fui para minha patroa e fui falar. Posso ter perdido a bênção por causa que eu poderia ter guardado naquele momento que Deus estava. Porque era um particular entre seu e de Deus. Se Deus quisesse que alguém soubesse, ele tinha mandado alguém falar com você. Ele mesmo foi lá. Aí você pega e escancara a janela. Aí perde a chave. A gente precisa aprender a guardar e ter segredo com Deus. Eu já falei isso, já ensinei isso, já falei isso. Mas a promessa estava aqui, não aconteceu. Deus prometeu e não cumpriu. Mas eu cumpri a minha parte do trabalho. Eu assinei alguém. E aquilo que o irmão falou, o diabo ele não tem o poder de agora, a partir do momento que a gente falou, ele já trabalha ali para poder. É porque eu tenho aquela oração que fala aqui, Deus aceita, eu faço e olho em silêncio. Ele fala em silêncio. Quer dizer, vamos orar numa, parece que ele já terminou. Fecha os olhos. Senhor nosso Deus, Pai, Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer, Senhor, pelos teus ensinamentos, por tudo que o Senhor fez, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, meu Pai, na nossa vida. Guarda, Senhor Deus, a nossa vida, guarda os nossos sentimentos, levanta-nos, Senhor, em poder e graça, na tua presença, permanece conosco, despede, meu Pai, o teu povo em paz, que o teu ensinamento fique guardado e cravado, Senhor, nas tábuas dos nossos corações, e que no momento certo nós vamos nos lembrar para glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na face da terra, com os nossos familiares, hoje e para sempre, todos digam amém.